Moisés. Números capítulo 14, eu quero fazer a leitura dos versos 7 até o verso 9, mas antes de fazer esta leitura, eu queria que você fosse lá no capítulo 13, só para a gente se situar um pouquinho. Então, vamos começar pelo capítulo 13 de Números, que é o momento em que o Senhor disse a Moisés: envia homens. Estou em Números 13, verso 1 em diante. Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Esta questão da terra, meus irmãos, a terra tem um significado muito especial dentro da promessa redentora de Deus. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa, uma tríplice promessa para Abraão. Deus disse a Abraão que daria a ele uma herança uma descendência. Deus daria a Abraão uma descendência, Deus daria a Abraão uma terra, e Deus daria a Abraão um nome forte, reconhecido em todo o mundo. E Deus cumpriu essa promessa. Deus deu a Abraão uma descendência a partir de Isaque, e uma descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar, uma descendência enorme, gigantesca, de um homem que aos 99 anos ainda não tinha o seu filho legítimo, e aos 100 anos o menino Isaque nasceu. Deus deu a Abraão um nome poderoso, e até hoje a gente fala do nome de Abraão, cumprimento da promessa de Deus. Mas Deus deu a Abraão também uma terra. A terra de Canaã foi a terra que Deus deu a Abraão. É importante a gente entender isso, porque quando a gente estuda sobre a conquista da terra na época de Josué, a gente pode pensar que o povo de Israel estava invadindo uma terra alheia e tomando ou usurpando de uma terra que não lhe pertencia, mas isso não é verdade. Aquela terra já pertencia a Israel desde que Deus a deu a Abraão. Deus deu a terra a Abraão. Lá em Gênesis 12 está a promessa de Deus de que daria a Abraão uma terra. E esta terra é a terra de Israel, onde hoje é chamado região da Palestina. Este nome é recente, este nome é bem recente. Uma faixazinha de terra entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Já disse a vocês, o Estado de Israel é um país pequeno, metade do tamanho do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, pense no Brasil inteiro, né? O Estado do Rio é tão pequenininho em termos de território, e Israel é a metade do tamanho do Estado do Rio de Janeiro. Ou do tamanho do Sergipe. O Estado do Sergipe, que é o menor estado do Brasil, é o tamanho do país inteiro de Israel. Só que Sergipe é redondinho, né? Bem mais distribuído. Israel é compridinho assim, entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Ali está uma terra cheia de desertos, uma terra com um vale do Jordão muito frutífero, uma região montanhosa muito agradável e uma região litorânea lá no mar Mediterrâneo também muito fértil, muito produtiva e muito agradável, muito especial. E Deus escolheu aquela terra. Aí você pensa assim, mas por que é que Deus escolheu aquela terra? Por que Deus não escolheu o Brasil? Não é? Por que Deus não escolheu o Brasil? Por que Deus não escolheu os Estados Unidos? Por que Deus não escolheu aqui a América Central, o México, ou uma daquelas ilhas da América Central? Por que Deus não escolheu um país na África ou na Europa? Eu não sei, simplesmente eu não sei. Pela providência de Deus, pela sua soberana vontade, Deus escolheu aquela terra e ele deu aquela terra para Abraão. Uma terra, volto a dizer, pequena, não é tão grande, não é toda ela frutífera, tem muito deserto, deserto da Judéia, e Deus escolheu aquela terra e deu aquela terra para Abraão. Depois, Isaque morou naquela terra. Jacó saiu da terra, fugido do seu irmão, lembra a história? Fugido do seu irmão Esaú, porque ele havia enganado seu irmão e seu pai. E ele foge para a casa de Labão, seu sogro, e depois ele volta, então, para a terra
de Canaã para a terra de Israel, para a terra que Deus havia dado como herança a este povo. E depois que Jacó e os seus filhos se estabelecem na terra, a terra é deles. Só que aí eles deixam essa terra. Você se lembra quando foi que o povo de Israel deixou a terra? Alguém lembra? Eu acho que todo mundo lembra, mas vocês têm vergonha de falar, né? Vocês gostam de deixar eu falando sozinho. Tudo bem. O povo de Israel deixou a terra quando? Quando houve uma grande fome, José estava no Egito, e aí José manda chamar a sua família, e José sustenta a sua família no Egito. Lembra disso? Lembra dessa história, a história de José? E aí essa família, o povo de Israel, a família de Israel, vai para o Egito para ser hóspede de honra no Egito. Só que morre José, morre o faraó, se levanta um outro faraó que não conhecia José, e agora esse faraó oprime o povo e deixa o povo como escravo na terra do Egito. E aquele povo agora não tem mais terra, porque eles deixaram a terra deles, não tem mais uma proteção de faraó, porque esse faraó não conheceu José, e agora esse povo se torna escravo. E quando esse povo se torna escravo no Egito, muito oprimido, eles clamam a Deus, e Deus ouve a oração deste povo, e Deus então manda alguém chamado Moisés para tirar o povo do Egito e levar de volta para onde? Para aquela terra que era deles. Então percebam os irmãos que quando nós falamos em conquista da terra, não é que o povo de Israel estivesse invadindo a terra do outro. Eles estavam tão somente retomando a terra que era deles, propriedade deles, dada por herança pelo próprio Deus, desde Abraão, Isaque, Jacó, os filhos de Jacó e etc. De modo que, quando o povo sai do Egito, e aí a gente chega no capítulo 13, que nós lemos, de Números, o povo está no Egito, e Deus dá ordem a Moisés para que Moisés envie espias. E vão 12 espias, um de cada tribo, para espiar a terra e ver como era a terra e voltar e dar o seu relatório. Preste atenção. Eles vão com uma tarefa. Volta lá para o texto bíblico, Números capítulo 13. Vamos ler de novo. Então o Senhor disse a Moisés, Números 13, 1. Envia homens para espiar a terra, para sondar a terra de Canaã, que eu dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais. E todos eles líderes entre os israelitas. E então Moisés os enviou desde o deserto de Parã, que está cá ainda na região do Egito, segundo a ordem do Senhor, todos eles eram líderes entre o seu povo. E no verso 4 até o verso 16, nós temos aí, você pode ver na sua Bíblia, o nome desses líderes. E eles tinham, então, esses líderes que são os espias da terra, aqueles que foram para espiar a terra, eles têm uma tarefa. E eu queria que você me acompanhasse. Olha aí no verso 17, por favor. Olha o que é que Moisés fala com eles acerca da tarefa que eles teriam que fazer enquanto espiavam a terra. Diz assim, capítulo 13, verso 17, me acompanhe. Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhe, subi pelo Neguebe, Neguebe é um deserto, subi pelo Neguebe e atravessai as montanhas, e vede como é a terra, e como é o povo que nela habita, se é um povo forte ou se é um povo fraco, se são muitos ou se são poucos. Vede como é a terra em que habitam, se é boa ou se é má. Como são as suas cidades, se acampamentos ou se são fortalezas. Verso 20, e como é a terra, se é fértil ou não, se há árvores nela ou não. E procurai colher alguns frutos, e tragam os frutos de lá para a gente ver como é que é. E aquela era a estação das primeiras chuvas. Então essa era a tarefa dos espias. Era ir
verificar a terra que já era deles por propriedade desde Abraão e que era deles por promessa de ser retomada agora que eles saíram do Egito. O verso 23 diz assim: então eles subiram e sondaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, perto de Lebo-Amate, e subindo para o Negueb, foram até Hebron, onde viram Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Verso 23. E depois eles foram ao vale de Escol, e dali colheram um ramo de videira de um único cacho, um cacho de uvas extraordinário, gigantesco, que 2 homens trouxeram este cacho de uvas pendurado numa vara, e trouxeram também romãs e figos. E aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa daquele cacho que os israelitas cortaram ali. Então vejam bem, Deus dá a terra a Israel desde Abraão, Isaque e Jacó. O povo sai da terra, vai para o Egito, se torna escravo. E agora o povo vai retornar para a sua terra, e quando eles vão retornar para a terra, Deus manda que 12 espias, um de cada tribo, vá ver a terra. E eles viram que a terra era muito joia, muito, muito especial mesmo. Aí, a partir do verso 25, acompanhe comigo aí esta leitura, nós vamos ver o relatório dos espias. Eles foram, olharam a terra, e agora eles estão voltando para dar o seu relatório. Acompanhe comigo aí, o verso 25 em diante. Ao fim de 40 dias, vejam, eles ficaram 40 dias olhando a terra, eles voltaram de sondar a terra e chegaram, apresentaram-se a Moisés e a Arão, bem como a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz, e eles relataram a eles e a toda a comunidade e mostraram o fruto da terra. E eles, então, prestaram contas a Moisés e disseram, veja bem aqui o relatório deles, e percebam que eles são unânimes neste relatório. Eles são unânimes no relatório. Verso 27, primeiro ponto do relatório. Isso aqui parece até uma assembleia de igreja, né? Uma comissão que foi enviada, e aí a comissão vai, faz a pesquisa, volta, dá um relatório de 3 pontos. Primeiro ponto do relatório, verso 27. Fomos à terra a qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, e esse é o seu fruto. Então, primeiro ponto, a terra é muito boa, ela dá leite e mel. Só lembrando que mel aqui não é mel de abelhas, é mel de tâmaras. Lá, uma região de muitas tamareiras, e a tâmara, vocês conhecem, não é muito comum aqui para nós a tâmara, mas os irmãos conhecem, aquela fruta doce, e quando ela fica no cacho e não é retirada, o mel escorre das tâmaras. E o mel de tâmaras é um negócio assim espetacular. E o leite também não é necessariamente leite de vacas, mas especialmente leite de cabras, que era o rebanho maior naquele tempo, embora houvesse vacas também. Mas ele diz, primeiro ponto, é uma terra muito boa, terra que dá leite e mel. Segundo ponto, verso 28, acompanha aí, eles dizem assim, contudo, o povo que habita nessa terra é um povo poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E vimos também ali os descendentes de Anak. Então veja, a terra é boa, mas o povo é um povo grande, forte, as cidades são fortificadas. O que eles estão dizendo com isso? A terra é muito boa, mas não será fácil. Não será fácil, será difícil. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que as coisas boas virão fácil? Quem disse e quem foi que prometeu facilidades? Deus nunca prometeu facilidade para ninguém. Deus promete bênçãos, mas ele nunca promete facilidades. O segundo ponto é isso, não será fácil. E aí depois eles acrescentam o terceiro ponto, verso 29. Os amalequitas que habitam na terra do Negueb, os heteus e os jebuseus, que são os amorreus que habitam nas montanhas, e os cananeus habitam no mar e ao longo do Jordão. Então, eles deram a distribuição de quem eram as populações que habitavam naquele território, aquela terra. No verso 30, então, Caleb dá o seu parecer. E aqui é uma divergência.
E aqui eu quero começar a chamar a atenção dos irmãos, porque eles viram a terra, e a terra era boa, e todo mundo gostou. Mas agora eles voltaram, e na hora de dar o parecer sobre o que o povo deveria fazer na conquista da terra, aqui o parecer é divergente. Aqui nós temos dois pareceres, um positivo e outro negativo. O positivo vem de Calebe, verso 30. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar da terra. Vamos subir e vamos nos apoderar da terra, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Olha que parecer animador, encorajador de Calebe. Mas os outros 10 que Josué ficou junto com Calebe, positivo, os outros 10 espias deram um parecer negativo, verso 31, olha aí. Mas os homens que haviam subido com eles disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Uma terra boa, uma terra frutífera, que Deus já havia dado ao povo, e que eles deveriam ir por ordem de Deus e conquistar a terra. Os espias voltam e dão um relatório que de fato a terra era boa mesmo, mas tinha dificuldades. Tudo bem, tinha mesmo. Ninguém disse que não tinha dificuldades. Aí Josué e Calebe dizem assim: nós vamos conquistar essa terra, gente, vamos subir, vamos avançar, vamos conquistar. Mas os outros espias foram negativos e foram pessimistas e desanimaram o povo. Eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção e a nossa atenção nessa noite para essa realidade, para essa necessidade, porque a influência negativa, a influência pessimista, ela às vezes contagia e estraga um ambiente todo. Preste atenção nisso aqui. É como um tomate podre dentro de uma caixa. Eu já tive quitanda na minha adolescência, abri uma quitanda, quebrei em 3 ou 4 meses, mas foi uma experiência muito boa para mim. Um tomate podre, se você não tira, ele vai estragar todos os outros. E é interessante que não é a influência daqueles 50 tomates ou daqueles 49 tomates saudáveis não fazem o podre ficar bom, mas é o podre que estraga os outros. E eu fico pensando sobre isso, não em termos espirituais, mas em termos de nossa condição, às vezes emocional, física, humana, como que a influência de uma palavra negativa pode vir a destruir os sonhos de um coração engajado nos propósitos de Deus. Como que a influência pessimista, negativa, destruiu a visão deste povo de alcançar a terra. A terra é boa, tem leite e mel, a terra é maravilhosa. Olha esse cacho de uvas. 2 homens trouxeram esse cacho de uvas numa vara, de tão grande, de tão especial. Gente, vamos subir e vamos conquistar essa terra. A terra é nossa. Aí o pessoal falou assim: olha, tem um problema. O pessoal lá é muito forte, dá para nós não. Eles são muito armados, nós não temos armas. Eles são organizados, nós somos não sei o que lá. Olha, e nós somos isso. Sabe aquela palavra negativa, pessimista? Meu irmão, preste atenção nisso aqui, porque o mundo hoje está cheio de negativos, cheio de pessimistas, cheio de desanimados. E eu e você, que somos povo de Deus e que temos uma visão de Deus e uma promessa de Deus, nós não podemos nos deixar abater, influenciar, levar por esta visão negativista e pessimista. Ao contrário, nós é que precisamos levantar, exortar, animar o outro e não de lá para cá. De modo que nós precisamos deixar que o Espírito nos levante e não que o pessimismo nos abata. Sabe
aquela pessoa que você encontra às vezes, e aí diz assim, olha, Cristiano, aí o Cristiano vem todo animado e diz assim, olha, estou fazendo um curso de farmácia. E o Cristiano todo animado, todo alegre, todo sorridente, estou estudando os biomas do Brasil, da Amazônia, do Cerrado. Aí o cara fala assim, mas farmácia? Mas por que você não estudou outra coisa? Farmácia não dá futuro para ninguém, não. Farmácia dá dinheiro, não. Farmácia não é bom, não. Aí o Cristiano disse, não, mas é bom sim, é minha paixão, eu gosto, eu estou amando esse negócio. E vai ser uma bênção para mim. Aí o cara disse, mas onde é que você estuda? Lá não sei aonde. Ih, mas é muito longe. É muito longe, é muito trânsito. Você vai de carro ou vai de ônibus? Eu vou de ônibus. Ih, mas o ônibus é muito cheio. E ainda o perigo do assalto no ônibus. Cuidado, hein? Cuidado, já teve um monte de amigo meu que foi assaltado naquele ônibus. Sabe aquele cara pessimista? Que ele joga você para baixo, que ele te empurra para baixo, ele te desanima. Aí qualquer coisa que você queira fazer, aí a Maria Rita fala assim, pastor, vamos fazer aí uma viagem, vamos fazer uma viagem para Caldas Novas. Aí eu falei assim, Caldas Novas? Caldas Novas, a água é muito quente. Não gosto de água quente, não. Eu gosto de água morninha, Caldas Novas é muito longe. Quantas horas de ônibus? Nós vamos viajar de ônibus, ônibus bonito, ônibus com ar-condicionado, a gente vai cantando no ônibus e faz festa e tal. Sim, meu, tem medo de ônibus, e não sei o quê, muito perigo, ladrão na estrada. Sabe aquela pessoa que tudo ela dá para trás? Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Fuja dos negativistas. Fuja dos pessimistas. Se vê um pessimista na calçada, você dá um jeito de atravessar a rua, vai para o outro lado. Porque esse negativismo, esse pessimismo, contagia a gente. Aí daqui a pouco o Cristiano está assim, acho que eu vou desistir da minha faculdade de farmácia. Desista não, meu irmão! Vai em frente, não deixa o pessimista te influenciar. Aí a Maria Rita disse, acho que eu não vou viajar mais não. Vou ficar em casa mesmo, trancada. Nada, faça a sua viagem. Não deixe o pessimista destruir os seus sonhos. Não deixe o negativismo abater a sua visão. E, meus irmãos, esta influência negativa, às vezes dentro da nossa casa, às vezes no nosso trabalho, e aí você tem lá o chefe, né? Vai dizer assim, João, olha aqui, João, tem um projeto para você, e você vai fazer assim, você vai fazer assado. Aí o João fica todo animado com aquele projeto lá no trabalho, aí compartilha com um amigo, aí o amigo assim, dá certo não. Porque, sabe gente assim? Vocês conhecem gente assim? Fala a verdade. Conhece ou não? Ou eu estou exagerando? Aí joga aquele balde de água fria. E a pessoa às vezes desanima. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Foi o que aconteceu aqui. Os dois espias, Josué e Caleb, vieram animados, felizes, contentes. Vamos conquistar a terra é boa. Mas os negativos cortaram o barato deles. Os negativos destruíram o sonho. Os pessimistas mataram a alegria daqueles corações. Cuidado com os negativos. Cuidado com os pessimistas. Cuidado com os desanimados. Fuja deles. Eles matam o sonho, eles matam a visão, eles matam a fé. O desânimo, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Ele é mais contagiante do que a variante Ômicron. Diz que a Ômicron é a mais contagiosa que tem aí, né? O desânimo pega. E um vai desanimando o outro, vai minando. Imagine o Johnny todo animado, que Johnny vai para o seminário. Hein, Johnny? Estou indo para o seminário. Vou para o seminário. Aí eu falei assim, seminário, Johnny? Ih, rapaz, seminário não é futuro para ninguém, não. Não, mas Deus que me chamou e eu estou indo para o seminário. E você vai ter que subir aquele morro lá a pé, Johnny, todo dia. Não, mas é bom que eu faça uma caminhada. O Johnny empolgado, né? Faça uma caminhada. Aí, mas você vai chegar todo suado na sala. Não vai ser bom, não. O cara faz de tudo, Johnny, para te desanimar. Não deixe, meu irmão,
Olha para mim aqui. Não permita que o desânimo alcance você, que o pessimista te dê uma rasteira, te derrube, mate o seu sonho, mate a sua visão. O que aconteceu? Aquelas pessoas se deixaram influenciar pela visão dos negativos. E o negativo, ele só vê o lado ruim. O negativo, ele só vê o lado do desânimo. Como diz, ele só vê a metade do copo que está vazia, ele não vê a metade que está cheia. E o negativo, ele vai minando os seus sonhos, sua visão, a promessa de Deus para a sua vida. E eles deram ouvidos para os negativos e disseram assim, verso 14, agora capítulo 14, olha aí, no capítulo 14, verso 1, toda a comunidade se levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Verso 2, e todos os israelitas murmuraram contra Moisés. Olha que interessante, quando começa a influência negativa, pessimista, daqui a pouco começa uma murmuração, e fala mal um do outro, e não vai dar certo, e isso e aquilo outro, e não sei o quê. E aí eles murmuraram contra Arão, contra Moisés, e disseram assim, vamos voltar para o Egito. Olha, bom era quando a gente era escravo. Olha que coisa. E nenhuma daquelas pessoas entraram na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Porque foram eles que tiveram uma visão positiva da promessa de Deus. E eu queria destacar aqui algumas coisas, já para nossa aplicação e reflexão, daquilo que são lições para as nossas vidas, de como devemos agir para vencer o pessimismo, o negativismo, o desânimo, que outros, às vezes, lançam flechas contra nós. E quando a gente tem esta experiência de Josué e Calebe, isso nos ajuda muito e muito mesmo. Deixa eu destacar para vocês 4 coisas, brevemente. 4 coisas, para a gente não perder a visão de Deus para nós. Para a gente não se deixar abater ou influenciar por circunstâncias negativistas. Como líderes espirituais, como homens e mulheres de Deus, nós reagiremos positivamente. A gente cantou aqui agorinha mesmo a canção que diz isso, que nós vamos glorificar a Deus independentemente de qualquer coisa. Então, olha aí no capítulo 14, o que é que Josué e Calebe fizeram para ir adiante, para vencer aquele pessimismo, aquele negativismo todo. Números 14, verso 7. Abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo. No verso 7, vamos no verso 6, 14, 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade, aos israelitas. A terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Como é que está na sua versão aí? Como é que é a qualidade da terra aí? Excelente, excelente, extraordinária. Percebam que Josué e Calebe, eles tiveram uma visão muito especial daquilo que era a terra que Deus estava dando para eles. Por isso eles disseram, a terra é extraordinária. Primeira coisa, meus irmãos, nós precisamos ter a nossa visão, os nossos olhos focalizados naquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida e aquilo que Deus nos dá. E Deus coloca diante de nós coisas extraordinárias, coisas fantásticas, coisas excelentes em todos os sentidos. A nossa família, a nossa igreja,
os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa saúde. Pastor, mas não está lá essa maravilha toda, não. A saúde mesmo, eu estou com a dor aqui nas costas. É claro, nós vamos ter lutas, não significa que não vai ser fácil, mas Deus coloca coisas extraordinárias diante de nós, e nós precisamos aprender a ver o extraordinário de Deus, a enxergar aquilo que Deus está fazendo. Josué e Caleb disseram assim: olha, a terra é extraordinária, é fantástica, é maravilhosa. Não podemos perder esta visão de Deus. Quando o pessimista chegar para você, para te desanimar, quando o pessimista chegar para você, para jogar areia no seu sonho, você diz assim: não, a terra é extraordinária. Aquilo que Deus está me mandando fazer é fantástico. Eu sei que haverá dificuldades, eu sei que haverá lutas, eu sei que haverá problemas, é claro. Mas Deus há de nos dar a vitória, porque a terra é extraordinária. A visão de Deus. Você consegue enxergar? Você consegue ver? Porque aqueles outros espias, os olhos viam, mas o problema era tão grande que escondia a terra. Eles não conseguiam ver a terra, eles só conseguiam ver os gigantes, as dificuldades, os problemas. E nós precisamos aprender a ver aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa vida, apesar das circunstâncias, apesar das lutas. Ontem nós participamos de um culto na casa de uma irmã, e uma irmã muito especial, não é membro de nossa igreja, mas a família é aqui da nossa igreja. E aquela irmã lutou com câncer, está lutando ainda, e um câncer que castigou muito a sua vida. Foi para o INCA, quimioterapia, cirurgia, dores, tratamento pesado, teve que retirar a mama, luta e mais luta. E a gente foi naquele culto ontem, celebrar o aniversário dessa irmã querida, e ela dizendo o seguinte: durante todo esse tempo, eu só agradeci a Deus. Às vezes agradeci em lágrimas, mas agradeci. E me encantou a fé, a firmeza, a perseverança, a visão do cuidado de Deus, mesmo em meio àquela situação tão difícil de enfermidade, da luta contra o câncer. Mas ela estava vendo o que Deus está fazendo. E diz assim: é extraordinário. O pessimista vai dizer para ela assim: seu cabelo vai cair. E você sim vai sentir dores. E não sei quantos % que tem essa doença vai morrer. Olha, é melhor comprar o caixão. Mas aquela irmã não se deixou abater pelo pessimismo de ninguém. E se manteve firme na esperança diante daquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo é extraordinário, é maravilhoso, é excelente. Às vezes, irmãos, nós olhamos apenas para as dificuldades, apenas para os problemas. Olha, o salário é ruim, o transporte é lotado. Olha, a minha casa está cheia de goteira. Olha, o meu marido ronca. Olha, a minha mulher gasta demais. E a gente só olha os problemas. E a gente não vê a virtude desse marido que ronca. A gente não vê a beleza e as virtudes dessa mulher que nem gasta tanto assim, ela gasta para comprar arroz e feijão. E a gente não vê que essa casa com goteira é uma dádiva de Deus, é um presente para nós, e que a gente vai consertar essa goteira e vai ficar tudo bem.
Mas às vezes uma goteirinha você já quer vender a casa e vou embora, vou morar debaixo da ponte, porque essa casa com goteira não dá para mim. Conserte a goteira. Pare de olhar para as dificuldades. Pare de olhar para os problemas. Olhe para aquilo que Deus está fazendo. É o que Caleb e Josué fizeram. Eles disseram aqui no verso 7, a terra por onde passamos para conhecer é extraordinária. Eles não estavam olhando para os gigantes, eles não estavam olhando para os problemas, eles não estavam dando ouvido aos negativistas, aos pessimistas, aos desanimados, aos medrosos. Eles estavam olhando a terra maravilhosa que Deus estava dando para eles. Então olhe para a bênção que Deus nos dá e não nos deixemos abater pelas circunstâncias de medo, de pavor, de desânimo, de negativismo, de pessimismo daqueles que às vezes querem destruir a nossa caminhada. Segunda coisa, a promessa de Deus. Olha o verso 8. Estamos em Números 14, olha o verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos estabelecerá nessa terra e a dará a nós, terra que dá leite e mel. Havia uma promessa. Eles não estavam indo por conta própria. Eles não estavam ali por sua própria conta, sua própria autoridade, por sua própria iniciativa. Havia uma promessa de Deus que daria aquela terra ao povo de Israel. Então vamos, gente, vamos que Deus vai nos dar essa terra. Eu sei que tem gigante, eu sei que tem dificuldades, eu sei que não será fácil, não estou dizendo que será fácil, mas Deus está na frente, Ele nos prometeu, Ele nos vai dar a vitória. Quando a gente crê nisso, quando a gente coloca os olhos na vitória da promessa de Deus, a conquista da terra para as nossas vidas, a gente passa por cima do medo, a gente passa por cima do desânimo, a gente passa por cima do negativismo e a gente avança na conquista da terra prometida, porque é Deus quem está prometendo. Não olhe para as dificuldades, olhe para a promessa. Quando eles dizem assim, olha, não vamos não, não vamos não, porque os gigantes são muito grandes, eles estavam dizendo assim, Deus não é capaz de cumprir a sua promessa. Concorda comigo? Quando eles dizem, nós não vamos dar conta desses gigantes, eles estavam dizendo em outras palavras, Deus que prometeu não vai dar conta, Deus é muito fraquinho, Deus não vai dar conta disso não. Mas Josué e Caleb disseram assim, Deus prometeu e Ele vai cumprir a sua promessa. Se Deus tem promessas para nós, Ele há de cumprir. Para sua casa, as promessas de Deus para o seu casamento, as promessas de Deus para a sua família, as promessas de Deus para os seus filhos, as promessas de Deus para a nossa igreja, as promessas de Deus para o nosso país. Deus tem promessas e quando Deus promete, Ele cumpre. Então não vamos dar ouvidos às vozes do negativismo, vamos dar ouvido à voz de Deus, porque Ele promete e Ele cumpre. Foco na visão, olho na promessa. Terceiro lugar, verso 9, Josué e Caleb dizem assim, apenas não sejamos rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Em outras palavras, Josué e Caleb estavam dizendo assim, nós precisamos ser obedientes. Obedientes à voz de Deus. Obedientes à voz do Senhor. De modo que quando eles obedecem, Deus cumpre. Quando não obedecem, eles pagam o preço. Obediência corajosa. Porque ele diz, não temais. Irmãos, o medo nos paralisa, o medo nos tranca, o medo nos trava. Por isso ele diz, obedeçam sem temer. E no finalzinho do verso 9, ele fecha com chave de ouro. E ele diz assim, porque eles estão sem defesa. Olha aí na sua Bíblia. O finalzinho do verso 9. Ele diz assim, porque eles estão sem defesa. E o Senhor está conosco.
por que eu vou ter medo? Por que eu vou desanimar? Por que eu vou ser negativo ou pessimista? Se o Senhor está conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Deus está conosco. Ele age em nosso favor, Ele luta a nossa luta é dele. Ele é conosco, Ele é por nós. Vamos avançar. Amém, irmãos? Vamos conquistar a terra prometida. Os desanimados, os negativistas, os pessimistas vão ficar doidos com a gente, que a gente vai ficar cada vez mais animados, porque os nossos olhos estão naquilo que Deus nos deu, a visão que Deus nos deu, a promessa de Deus para nós, a obediência corajosa à palavra de Deus e a certeza da presença de Deus conosco. Deus conosco está. Ele nos deu a visão, Ele nos deu promessas. Sejamos obedientes a Ele. Coragem, ânimo, força, fé. Não estamos sozinhos. Vamos conquistar a terra prometida.